Vamos buscar a melhor acomodação dos nossos assentos. Começando do princípio, vamos desligando nossos celulares, porque hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, né, que a gente buscou para esse mês natalino, e a nossa irmã Rose Ruperti, lá da congregação, aceitou o desafio. O título é Jesus Chegou. Semana passada nós falamos da anunciação de Jesus, né? Então nós estamos tentando caminhar nesse processo. Bem, na nossa casa, às terças-feiras nós temos o artesanato de 14 a 17 horas, nas terças-feiras. Está suspenso, segundo informação aqui de bastidor. Na quarta-feira, nós continuamos com o nosso estudo presencial. Livro dos Médios, de 19h30 às 20h10. Livro dos Espíritos, de 20h10 às 21h. Então, uma delícia. Na quinta-feira, nós estamos fazendo um estudo virtual da Gênese. Nós estamos até concluindo a obra. Vamos recomeçar em janeiro. E o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está de vento em pouco. Então, na quinta-feira, nós temos um estudo virtual. No sábado, nós temos o mesmo tema que a gente estuda na quinta, o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos a evangelização infantil, que também está indo muito bem, obrigado. E fazemos também a distribuição de cestas básicas no último sábado. Vale lembrar, e hoje no domingo, né, nós temos a nossa palestra, como de costume, de 9 às 10 horas, cujo título de hoje é Jesus Chegou. Depois, quem tiver interesse em procurar o Henrique, nós temos hoje um evento muito interessante, que é justamente o título, é Natal, Jesus Chegou. É um almoço beneficente em prol do Acena e Lar de Otávio. Tá? Vai ter a cantata de Natal, não é isso, Henrique? Então, quem quiser, tem uns convites aqui, procurem o Henrique, por favor. Dito isso, dando continuidade à preparação do nosso ambiente, digo continuidade porque os nossos amigos espirituais já estão por aqui desde cedo, né? Antes de nós. E nós vamos ler do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 35, intitulada O Cristo Operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas 2:8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes, que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia de material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço, a fim de concluí-la. Recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, vamos fechando os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai, e a Jesus, que é o nosso Mestre, cujo tema de hoje versa sobre ele, especialmente, e agradecer aos nossos benfeitores desta casa espirituais
especialmente Fabiano de Cristo, mentor da instituição, Vinha de Luz, que nos envolva em muita sabedoria para melhor compreender o tema que escolhemos para a manhã de hoje. Que nós possamos, embebendo desse conhecimento, acrescentar mais virtudes na nossa caminhada. Envolve-nos Jesus, ampara-nos, nos protege de todos os pensamentos infelizes que possam transcorrer durante a reunião, que possam prejudicar o nosso bom entendimento. Nos dê sabedoria para continuar nessa tarefa edificante em nossas vidas. E assim, Senhor Jesus, te rogamos que envie os mensageiros que vão fazer a orientação desse trabalho, para que a nossa irmã possa se inspirar e trazer a palavra edificante que nós esperamos receber. E assim, Senhor Jesus, abençoe esse nosso propósito de estarmos por escolha nesta casa de oração para aprendermos melhor a caminhar. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, Rose mais uma vez aceitou o nosso convite, nosso desafio. Ela é destemida. Eu falei, ela aceitou. Tá, então nós estamos estudando no mês de dezembro, gente. No dia 3 nós falamos sobre a anunciação da chegada de Jesus. Hoje, Jesus chegou. No próximo domingo, a nossa querida irmã Ana Lúcia também aceitou o desafio de falar de Jesus e sua família. Depois nós temos Natal Fraterno com Jesus. E por último, Ano Novo, Nova Era com Jesus. Esses são os temas de dezembro. Ok? A palavra Rose. Bom dia a todos. Bom dia. É com o coração cheio de alegria que eu estou aqui hoje de novo com vocês, depois de um tempo, né? Não tão destemida assim, como o Daniel falou, até porque, como ele mesmo disse, é um desafio falar sobre Jesus, falar sobre o Natal, mas principalmente para mim, que não domino as técnicas de oratória, poder falar em menos de uma hora, em 50 minutos, sobre esse momento que foi a chegada de Jesus, né, é realmente um desafio muito grande. Por quê? Né? Então eu gostaria de perguntar a vocês, para começar, o que significa Natal? O que significa para vocês o Natal? Se vocês puderem me ajudar, vou aceitar. Família. Alegria, amor. União. Fraternidade. Então, muitos sentimentos que acabam sendo ligados ao Natal, devido exatamente pela mensagem que foi trazida e deixada pelo Cristo. Mas se nós ampliarmos esse olhar, se nós conseguirmos ampliar um pouquinho o olhar, a gente vai ver que esse momento, né, que culminou no Natal, na verdade foi o exemplo da maior e mais angustiosa doação já dada por um espírito à nossa humanidade. E por que isso, né? Existem espíritos que relatam que essa foi a verdadeira paixão, que não foi aquele momento em que Jesus culminou na cruz, mas sim o momento da chegada, o momento do preparo de Jesus até essa chegada. E a gente vai tentar entender um pouquinho, tentar ampliar a nossa mente, que a nossa mente é muito, muito pequenininha ainda para entender a grandeza desse momento, mas a gente vai tentar. Então, Jesus, né? Segundo o livro A Caminho da Luz, rezam algumas tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então eu pergunto a vocês, quantos anos, qual é a idade do nosso planeta, mais ou menos, que nós conseguimos
através da ciência, de todos os estudos, compreender. Alguns, quem falou? Mais ou menos 5 bilhões de anos. Se a gente pensasse em termos de 100 anos atrás, 200, vamos lá, 300 anos atrás, é difícil para a gente conceber essa idade? É difícil, né? Para a gente, uma vivência nossa de 70 anos, 80 anos é muito, né? Quando a gente pensa que viveu 100 anos, nossa, essa pessoa superou todas as expectativas. Então, olha como nossa mente ainda funciona de um modo muito primitivo. E nós somos incapazes de entender, né, a linha da eternidade. E se a gente pensar que o nosso planeta tem em torno de 5 bilhões de anos, a gente não consegue conceber a ideia de que Cristo, já nessa época, era um espírito puro. Porque ele foi um co-criador do nosso planeta. Ele foi o organizador de tudo que existe no nosso planeta. Segundo o mesmo livro, O Caminho da Luz, né, ele despendeu muito tempo da sua força e de toda a sua energia, né, para a organização primária do nosso planeta. E durante muitos anos, milhões de anos, ele ficou, junto com os seus engenheiros siderais, né, a organização desse planeta. Então, vocês conseguem imaginar o tamanho desse espírito, a grandeza desse espírito? É uma coisa inimaginável para a gente. Segundo a Revista Espírita, né, São Luís nos revela que os Messias são seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Então, Messias não é um adjetivo, é um cargo. É um cargo aquele que está logo abaixo de Deus. Vocês têm uma noção do que é ser um Messias? Então, o mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem chegado a uma perfeição que os torna doravante infalíveis e acima de todas as fraquezas humanas. Então, se algum dia, em algum momento, nós pensamos, segundo alguns filmes e algumas ideias, né, que nós conseguimos, que nós já assistimos sobre Jesus, de que Jesus teve desafios, teve fraquezas, foi tentado pela presença de Maria Madalena, ou foi tentado pelo demônio, né? Se nós pensarmos sobre esse aspecto, nós não pensaríamos mais dessa forma. Porque tudo aquilo que nós entendemos sobre Jesus até hoje foram projeções nossas. Nós tendemos a fazer isso. Nós projetamos naquele ser que nós não conhecemos a nossa humanidade. Então nós projetamos as nossas fraquezas nele, nós projetamos a grandeza que até onde nós entendemos que seja uma grandeza, mas a gente não consegue conceber com a nossa mente a grandeza real de Jesus. Então, estão acima de todas as fraquezas humanas, mesmo na encarnação, mesmo dentro de um corpo físico. Admitidos no conselho do mais alto, recebem diretamente sua palavra, a palavra de Deus, que então estão encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais ou seus messias para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração.
Então, isso aqui nos mostra a organização sideral. Não existe nada fora do lugar, não existe acaso, não existe, vamos fazer isso em cima da hora. Não existe. Como já foi dito, nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus tenha conhecimento disso. Sem que o Senhor Supremo do Universo tenha conhecimento. Então, como nós podemos imaginar que o Natal seja o simples nascimento do Mestre Jesus? Né? Não, é muito mais do que isso. Trata-se de uma organização que nós não temos a capacidade mental para imaginar. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Então a gente pode dizer que Jesus teve desafios quando veio à Terra, quando desceu à Terra? A gente pode dizer que ele teve desafios ou não? O que vocês acham? Que desafios eram esses? Desafios carnais? Por exemplo? Porque a carne pede que nós, seres humanos, temos desejos, vontades e uma série de situações. Mas eu acho que ele já tinha vencido isso. Exatamente. Mas ele tinha vencido isso, mas como humano, naquele momento, ele deve ter sido tentado por isso. Só que ele era superior, claro, a tentação veio, mas ele era superior. Se a gente pensar que Jesus fosse um espírito elevado, mas que ainda não fosse um espírito puro, talvez nós tivéssemos essa mesma ideia. Porém, como a gente antes já viu, escrito por São Luís, os Messias são infalíveis e acima de todas as fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Então ele não teve um período de esquecimento que nós temos? A gente entra nessa discussão, que não é uma discussão muito fácil e não é o tema aqui da palestra, porém, a gente pode dizer que Jesus passou por um processo diferente de vinda à Terra. Ele passou por um processo de contrição, vamos dizer que não vou dizer diminuição não, mas é como se a gente tentasse colocar o sol dentro de um jarro de barro. Um recolhimento. Alguns dizem ele apagou a sua luz. Jesus não apagou a sua luz. Isso era impossível, né, de acontecer. Mas ele passou por um processo longo, e a gente vai ver aqui depois, né, de preparação para que ele conseguisse se adequar, né, dentro de um corpo de carne, um corpo carnal. Mas dando prosseguimento aqui, né, para a gente não perder a linha, então, um espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Tá? Quem disse isso? A Gênese, lá no livro A Gênese, os milagres do Evangelho. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas sim de seu espírito, que dominava de modo absoluto. E aí ele não disse mais ou menos, ele não disse dominava muito mais do que os outros seres humanos. Não, ele fala que dominava de modo absoluto a matéria e a de seu perispírito. Então ele tinha um controle completo e dominava todas as possibilidades de fraqueza do campo de vista material. Tirado da parte do seu perispírito, que era tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Obviamente ele teve sim que passar por um processo, digamos, de materialização. Porém, esse processo era
feito de um modo em que toda a grandeza dele pudesse caber dentro de um corpo de carne, muito diferente daquele que nós passamos, né? Então, e aqui a gente vai ver mais para frente, que quando Moisés terminou a sua missão, 1000 anos antes de Jesus vir à Terra, tá? Deus, a ideia tá, Jesus então estabeleceu os planos para a sua descida messiânica. 1000 anos antes de ele vir, ele precisou passar por esse processo e já passava da época de Moisés até a sua descida, a fim de reajustar os ensinamentos de todos os seus predecessores. E dentro desses 1000 anos, ele foi enviando, junto com o seu processo, né, de, não sei nem o nome, de... Contrição. né, ele também enviou à Terra muitos missionários também, né, enviou a cada canto do mundo pessoas, espíritos puros também, não tão, espíritos elevados, né, que viriam trazer, já preparar aquele ambiente para a chegada da sua mensagem. Porém, nenhum outro espírito pôde trazer de forma tão transparente a mensagem de Deus, o pensamento de Deus, as leis divinas. Porque, na verdade, o verbo, né, a ideia, se tornou carne. E isso significa o quê? Que Jesus exemplificou de modo, em todos os minutos da sua existência terrena, ele exemplificou, ele era a palavra viva, né? Ele era a ideia viva de Deus na Terra. Por isso, nenhum outro espírito teve a grandeza e a missão que Jesus teve no nosso planeta. A Bíblia, já no Antigo Testamento, através de alguns profetas, eu peguei 2 aqui, né? Já intuía esse momento de preparo de Jesus no campo, no campo sideral, né, para a vinda dele. Isaías diz: já um pequenino se acha nascido para nós, e um filho foi dado a nós. E aqui em outros livros, né, diz que Deus vem dando Jesus a nós. Por que vem dando? Porque nós ainda não aceitamos. Nós ainda não aceitamos Jesus, né? E o que seria aceitar Jesus? É vivenciar toda a sua mensagem na nossa vida, principalmente no nosso coração. Então, quando a gente diz, eu aceitei Jesus, aceitamos, né? Aceitamos a possibilidade de um dia aceitar Jesus, né? Então, um filho foi dado a nós, e o nome com que se apelidará será Deus Forte, Pai do futuro século, Príncipe da Paz. O seu império se estenderá cada vez mais e a paz não terá fim. Isaías já disse isso, né? 1000 anos antes de sua chegada. E tu, Belém, tu és pequenina entre os milhares de Judá, mas de ti é que há de sair aquele que há de reinar em Israel, e cuja geração é desde o princípio, desde os dias da eternidade. Foi dito por Miqueias. Então, olha como a vinda de Jesus, o início, o preparo dessa chegada, já era intuída e já era sentida pelos profetas daquela época, pelos médiuns daquela época. E aí, de novo, o Messias, cuja aura é imenso facho de luz a envolver a terra. Imaginem isso. A aura, já viram a aura da gente? Como funciona? Alguém já viu aquela maquininha que fotografa a nossa aura, né? A nossa pequenininha. Às vezes não aparece. Kirlian, né? Máquina Kirlian. Isso. Às vezes ela mal aparece ali iluminadinha, né? Quem já ouviu falar da aura de Chico Xavier? Né? Chico Xavier, que era um espírito muito evoluído, que passou pela Terra,
a aura dele chegava a um raio de um quarteirão. Então, quem se aproximava daquele quarteirão já sentia os eflúvios, já sentia a paz daquele ser que estava ali. Já conseguia sentir a vibração de paz e de amor de Chico. Imaginem Jesus. A aura desse Messias era capaz de envolver todo o planeta. Então, naquela época que Jesus passava pela Terra, a gente pode imaginar que todo o planeta estava sob essa aura magnética de Jesus. Eu chego a ficar arrepiada quando eu penso nisso. É maravilhoso. Então, ele teve que transpor na sua chegada densas barreiras fluídicas e enfrentar terríveis bombardeios mentais inferiores, suportando os efeitos da viscosa névoa magnética do astral inferior a envolver a sua aura espiritual. Então, imaginem o choque vibracional que isso não pode ter causado a Jesus nessa época. Né? Então, poderíamos dizer que na Bíblia tem os gemados, seguindo a estrela pode ser então esse facho de luz? A gente vai ver isso aqui também? Sim. A gente pode dizer, como o próprio livro A Gênese fala, né? Eu acho que é até a próxima. Não, aqui, né? Essa estrela, que na época era concebida como uma estrela, hoje nós sabemos que não poderia ser uma estrela. Uma estrela que guia, que vai guiando, impossível, né? Hoje nós sabemos pelo avanço da ciência. Então, o que era aquilo? Né? O que poderia ser aquela estrela? E aí o livro fala, né? Aqui é um trecho de Mateus. Disse que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar a Jesus, que ela lhes ia à frente, indicando-lhes o caminho e que se deteve quando eles chegaram. Ou seja, ela parou exatamente no local onde estava Jesus. E isso, segundo o livro A Gênese, um espírito pode aparecer de forma luminosa ou transformar, que eu acho que é a ideia aqui que mais cabe, parte do seu fluido perispirítico em um foco luminoso. Então, a chegada de Jesus, né, podemos dizer que essa iluminada estrela que vimos era nada mais, nada menos do que parte do fluido perispirítico que desprendia de Jesus naquele momento e que, né, serviu de guia para eles. Mal comparando, isso acontece até conosco. Quando a gente sente que alguém vai chegar. Sim. Mal comparando. Mas, caramba, Deus, eu tinha a impressão que você ia chegar e você chegou. Isso não já aconteceu com todos nós? A gente pensou em alguém e esse alguém chegou? Não é? A gente sente essa troca de energia, gente. Né? E aí, né, voltando àquela parte anterior, para a gente entender um pouco dessa dificuldade, desse sofrimento, entre aspas, né, que foi a chegada dele, imaginem, né, um ser, vamos dizer, um príncipe se despojando de todas as suas vestes ali e indo até um lodo, um lamaçal, né, entrando e submergindo naquele lamaçal para capturar alguém. Então, é a comparação que o livro Sublime Peregrino faz para a gente. É mal comparando, obviamente, né? Seria mais ou menos isso para a gente conseguir entender. Quando a gente vai fazer um trabalho, às vezes nós vamos fazer trabalhos, né, nas ruas e tal, se a gente for despreparado, se a gente não entrar naquele trabalho, né, preparado, a gente tem um choque vibracional, porque a gente encontra coisas ali muito diferentes daquelas que a gente está acostumado no dia a dia. A gente encontra pessoas que sofrem muito, pessoas que estão numa miséria que a gente não consegue imaginar, e a gente encontra pessoas em sofrimento também físico, né, enfim, de todo tipo, e isso às vezes nos causa um choque, né,
vibracional, e eu, por exemplo, às vezes, várias vezes já cheguei a quase ficar tonta e querer desmaiar, né, por conta desse choque, né? Então, vocês imaginem a grandeza de um Messias chegando a esse local viscoso de névoa magnética de astral inferior, chegando e mergulhando nesse ambiente, né? É preciso realmente estar muito preparado, né? Muito pronto para isso. Aqui aquele exemplo de como seria imaginar Jesus descendo à Terra. Então, segundo o livro Sublime Peregrino, ele coloca como se o Sol entrasse num jarro de barro. Seria mais ou menos essa comparação. O sublime peregrino descido dos céus lembra um mensageiro terreno que, após exaurir-se no tormento da caminhada de muitos quilômetros, deve se entregar a carta de libertação aos infelizes prisioneiros exilados de sua pátria. Então ele fala que o momento da chegada de Jesus, né, e o momento da sua mensagem aqui na Terra, que foram 33 anos, equivale apenas à entrega da mensagem, né? Que a caminhada, todo o processo foi muito mais longo e muito mais cansativo. Agora o desafio, voltando ao desafio, né? Qual teria sido o desafio de Jesus então aqui para a gente? Não seriam as questões materiais, não seriam as questões de tentações, né? Que a isso ele estava acima de tudo. Não teria sido nem mesmo a ingratidão da humanidade em relação a ele. O desafio de Jesus foi fazer com que nós ouvíssemos a sua mensagem. O maior desafio de Jesus foi fazer com que a gente, além de ouvir, que a gente conseguisse seguir pelo menos uma daquelas mensagens ditas por ele. E continua sendo. O desafio dele não acabou, né? Então, o desafio de um professor, de um mestre, né, da mais alta estirpe, chegando num jardim de infância. Qual é o desafio? É lidar com aquelas malcriações, é lidar com a agitação da infância, com a alegria, né, de correria para lá e para cá? Ou seria fazer com que aquelas crianças pequenas entendessem a sua mensagem? Então, podemos dizer que o grande desafio de Jesus foi esse. Examinando então a maioridade espiritual das criaturas humanas, Cristo enviou à Terra numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes para auxiliá-lo naquele momento de chegada, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento. Passando aqui para baixo, a lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Então, Jesus, como o ser mais transparente em relação à mensagem de Deus, trouxe diretamente para nós Deus aqui na Terra. E aí, né? Então, desce Jesus, mas nessa grandeza toda que ele tinha, por que então ele não veio para um lar onde ele já tivesse todo preparo, onde ele tivesse tudo que fosse facilitado para ele o caminho da entrega dessa mensagem? Esse foi o questionamento do povo judeu naquela época, né? Por que ele teria escolhido o povo judeu para chegar? Essa foi uma pergunta também feita, porque os judeus eram uma classe de pessoas, um grupo de pessoas exilados de outro planeta na Terra, com grande capacidade de fé, com grande força, com grande capacidade de disciplina. Era um povo muito preparado, porém era um povo ainda muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Então, enquanto todos os outros povos ainda viviam no politeísmo, os judeus já estavam no monoteísmo, mas eles ainda tinham essa carga de egoísmo, essa carga de
de orgulho que ainda era muito grande. Então, um dos choques principais da chegada de Jesus no povo judeu foi esse. Por que o Messias, aquele que é aguardado por todos nós, chega numa manjedoura e não chega num palácio, ou chega entre as famílias de sacerdotes, né? Onde as coisas já seriam mais facilitadas para ele. E aí, os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. Então, essa era a expectativa do povo judeu em relação à chegada de Jesus. Porém, Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se ali como um filho de carpinteiro. E no cumprimento da sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia os desamparados, as prostitutas, confundia-se com os pobres e humilhados, visitava as casas suspeitas, para lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Muitos procuraram Jesus, né? Muitos estudiosos, muitos jovens estudiosos, né, das leis, procuravam Jesus para segui-lo. Porém, ao perceber que Jesus fugia, né, daquela tradição, que Jesus tinha ali uma outra proposta, desanimavam ao longo do caminho. A primeira parte. E então Jesus ia buscar os seus auxiliares aonde? No meio do povo simples, do povo sem nenhuma instrução da terra, né? Mas puros e humildes de coração. Era esse povo que ele precisava ao lado dele. E essa passagem, Simeão e o menino, que é uma passagem muito bonita, né? Que foi trazida pelo livro No Roteiro de Jesus. Esse é um livro bem legal, que ele compila, né, várias passagens de Jesus, de vários livros, e coloca aqui. Dizem que Simeão era um homem justo, né? Um homem seguidor, temente a Deus, seguidor das leis de Deus. E é mencionado aqui que Simeão pegou Jesus com 40 dias de nascido ali nos braços e ficou vendo aquela criança e sentindo as vibrações, né, magnéticas daquela criança maravilhosa. E ele, então, começou a questionar de modo até um pouco emocionado. E disse: Celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra. Como não vieste da púrpura imperial? Como não nasceste ao lado do Augusto, o Divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como é que advogarás a causa dos humildes e justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados, pequena criança? Então, poderias ombrear com os patrícios ilustres e movimentar-te entre os legionários e tributos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegastes como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador? Embaixador do Eterno. Que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos da superioridade. Saul guerreou até a morte para manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder.
Salomão, prestigiado para o casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Não encontrarias outro lugar além de um estábulo singelo? Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso. Mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais nitidamente e continuou: onde representarás o interesse do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscurecem os grandes oradores de Atenas e Roma? Ou amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? O que você fará? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Ele estava sofrendo ali naquela hora, porque ele sabia que aquele menino era o enviado, mas ele não entendia. Dize-me, ó criança divina, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? E o menino tenro ergueu então a pequenina mão e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e recolheu o menino nos braços. Somente após a morte do corpo é que Simeão veio entender que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Que ele vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Então, a ideia da manjedoura é exatamente essa. Por quê? Tudo o que se entendia como grande e sublime, ou que se entende até hoje, né? Como grande e sublime no nosso planeta, não passa de coisas efêmeras, embora respeitáveis. Jesus veio à Terra, ele não derrubou nenhuma lei, ele não quebrou nenhuma lei. Muito pelo contrário, ele respeitou todas as leis da Terra. Ele, quando foi batizado por João Batista disse: mas era eu que tinha que fazer isso por você e não você ser batizado por mim. E Jesus disse: faça assim para que seja feita a vontade, o que as Escrituras dizem. Então, Jesus veio cumprir exatamente aquilo que estava escrito para ele cumprir. Veio cumprir a ordem do Pai. Mas aqui na terra ele também soube respeitar as leis da terra. Quando ele diz: dai a César o que é de César, ele não disse dar a César, ele disse restituir a César o que é de César. A nossa mensagem, a nossa proposta, isso não importa, né? Vamos cumprir a lei de sociedade sob as quais nós estamos submetidos, né? E ao céu, as leis do céu, eu venho trazer qual é a mensagem. Então, a ideia sempre foi essa, né? A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios, de iniciados, mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor. E o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro. E aqui me lembra a passagem também de Maria, quando estava angustiada, vendo que Jesus era um menino de muita inteligência e que conversava com os sacerdotes, assim, com uma fluência, né? E Maria angustiada: como seria o futuro do meu filho? Eu preciso iniciá-lo de alguma forma. Pediu ao sacerdote, né, que pudesse recebê-lo lá nos estudos. E aí ele disse: não, pode trazer a criança que nós vamos recebê-la aqui, ele é um menino muito inteligente, né? Nós vamos conseguir, ele vai conseguir acompanhar os estudos. E quando Maria chega em casa com aquela notícia, então Jesus, pequeno ainda, fala: mãe,
Por quê? Acaso não dou testemunho, do meu Pai, das mensagens de Deus? Então, por que tanta preocupação? E aí Maria, mas eu estou preocupada com o seu futuro. E naquele dia mesmo, Jesus então chegou para José, seu pai na terra, e pediu humildemente que ele o recebesse na carpintaria. Já naquela época, naquele dia, ele deu testemunho da sua primeira mensagem, da importância do cultivo da família, da importância que tem o trabalho humilde na vida de alguém. Que o primeiro lugar onde essas coisas devem ser edificadas não é fora, é dentro de casa. A sua mensagem começou dentro do lar e não fora. Então isso serve para a gente também, A importância da nossa vida familiar, que importância nós estamos dando? Tudo bem, é importante que a gente também faça trabalhos, fora, mas em primeiro lugar que a gente cultive a nossa família, que a gente semeie dentro da nossa família aquilo que a gente quer que seja colhido mais tarde. Então essa foi a ideia, é a minha primeira mensagem de Jesus para a família. Quando o filho quer ser herdeiro de carpinteiro, os pais como todos aborrecidos. Aí eu conversando com uma amiga, eu falei assim, a menina é tão inteligente, uma amiguinha. E ela falou assim, fica com o pai lá trabalhando, pedreiro, eu não ligo esse menino se pedreiro. Então eu fui para casa, assim, sabe, falando isso, porque muitos pais que o filho segue esse tipo de trabalho, acham que é humilhação, que o filho tem que ser isso, Existe um capítulo do Evangelho, eu não vou me lembrar exatamente, mas ele fala sobre as nossas habilidades, O que seria do mundo se todo mundo só tivesse habilidade para ser engenheiro, para ser médico, Eu achei interessante, ela falou, Deus me livre se queria ser um carpinteiro, pedreiro, aquele gesto, Esqueci, Então ninguém mais ia construir casa. O engenheiro só tem a ideia que ele não pega na massa. Exatamente. Então nós precisamos, dentro do nosso planeta, na organização social, de todos os tipos de habilidades, de todos os tipos de vontade, de dons, E Jesus, Deus dá para cada um de nós, ou a gente cultiva ao longo dos séculos, habilidades diferenciadas para complementar essa organização social. E essa é uma das ideias de Jesus, para nós. Algumas passagens, quando Jesus fala, quando ele está palestrando, para o grupo de pessoas, e aí avisam a ele que a sua mãe e seus irmãos estão lá aguardando por ele. O que ele fala naquele momento? Quem são meus irmãos e minha mãe? Então, aquelas pessoas estranham no primeiro momento, mas qual é a mensagem que está embutida nesse momento aí? É que existe um amor que deve ser, uma fraternidade que deve ser universal. Que a gente não deve, que a gente precisa tentar cultivar a mesma fraternidade, o mesmo amor que nós cultivamos por aqueles que nos são próximos, por aqueles que também não são. Todos são nossos irmãos e todos podem ser as nossas mães, Então isso não significava que Jesus não estava reconhecendo, mas muito pelo contrário, que o amor é exatamente igual para todos, amplia para todos, E assim ele vai passando a sua mensagem para todos nós. Isso me lembra uma passagem também que é Jesus e Joana de Cusa. Alguém lembra disso? Quando ela vai procurar Jesus, sabendo que o mestre passava por ali, ela então ansiosa por conhecer o mestre, saber de quem era falado e tudo, chega, se aproxima dele e sente aquele magnetismo maravilhoso e imediatamente ela quis desistir, quis largar a vida dela para trás, porque ela era casada com um grande homem da sociedade romana, e ela queria largar tudo aquilo para trás e seguir Jesus.
E nesse momento ele falou para ela: não, volta para o seu lar, dá conta das suas obrigações, né? Você ainda tem muitos papéis, você ainda tem muitas, vamos dizer, muitos deveres a serem cumpridos dentro da sua casa. Deveres de esposa, porque tem muitas dívidas ainda com o seu marido. Ela sofria muito com o marido que ela tinha na época, né? Ela era de um espírito mais puro, mais nobre, e ele ainda aquela pessoa da sociedade romana que fazia todo tipo de coisas negativas e erradas, né? E ela ali dentro daquele lar sofria muito com aquela diferença de pensamento. E aí nessa hora ele falou para ela: volta para casa, porque você ainda tem muitos deveres lá, né? Deveres com a sua própria evolução. E aí Joana voltou para casa, né? E a partir daquele momento começou a semear dentro do seu lar a mensagem de Cristo, até o momento onde culminou, né, na cruz, sendo queimada junto com seu filho, por seguir e por não abrir mão da mensagem de Cristo. Então, é essa mensagem que Jesus quer trazer para a gente, né? Quando ele nasce na manjedoura. A mensagem da simplicidade, a mensagem da humildade, a mensagem do bem para com todos, de que nada de material importa sobre a terra, mas que o que nós devemos realmente nos importar é com o cultivo dessa mensagem dentro dos corações, buscando a evolução interna, buscando um aprimoramento interno. E aí, eu queria fechar esse momento com uma mensagem muito bonita, né, do livro Antologia Mediúnica do Natal. Essa é uma poesia de Irene Pinto. Natal. Grande bolo à mesa, a árvore linda em festa. O brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo, para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se enflora, de envolta na melodia, da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora, o quadro que tumultua, verás quem passa na rua, sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor. E ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o Mestre pedindo amor. É sim, é Jesus de volta, entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus. Anjo do céu sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa. Veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar. Então, pensando nisso, né, a ideia para esse ano, que esse ano seja assim, e que todos os anos também, que a gente abra as portas do nosso coração, para que Jesus possa entrar e possa fazer do nosso coração o seu lar. Mas que a gente consiga ampliar essa mensagem e pensar que Jesus, dentro do nosso coração, representa toda a humanidade. Não representa apenas a imagem desse Messias magnífico e criador e organizador de todo o planeta, mas que ele é a humanidade inteira. Que nós possamos repartir esse amor que podemos dar a ele, ou direcionar para todos aqueles que estão ao nosso redor.
Porque ele é a sua mensagem. Ele é a mensagem de Deus viva. Amar a nós, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e amar os nossos inimigos. Se a gente conseguir fazer um pouquinho disso, já é um grande passo em direção ao nosso aprimoramento e à nossa felicidade. Então, Feliz Natal a todos, que eu não puder ver até lá, tá? E um ótimo domingo, um ótimo dia para todos. A gente se sente muito feliz quando a entrega marca foi pedido. E a gente desenvolveu esse tema, eu passei numa terça, quarta-feira até agora, debateu os temas para Natal, etc., né? Que a gente sempre faz, né? Na nossa prática. Mas a gente buscou um tema com um título diferente, né? Não corriqueiro, mas também qual era o conteúdo. Falar, Jesus chegou, né? E a gente se propôs a conversar com os palestrantes indicados, nós nos falamos por telefone, e a gente passou a ideia, permear o nosso pensamento. Isso eu falo porque para ratificar o aprendizado que a gente tem buscar linkar, que você veja bem, desde a concepção do tema, a execução da palestra, era o mesmo espírito que conversava com a gente. Era o mesmo espírito que conversava com ele. Desde a ideia inicial do tema, do título, e da discussão do conteúdo, a execução, a gente percebe quem conversava com a gente é o mesmo que conversou com ela, para inspirá-la, né? Para que essa magia do conhecimento acontecesse. E a ideia da palestra é despertar a iniciativa de fazer reflexões. Né? A proposta de uma palestra é essa: a gente sai daqui mais reflexivo sobre as palavras que a gente usa, o entendimento que a gente está tendo sobre os textos e os contextos que a gente às vezes estuda nos nossos grupos, né? De avaliar melhor. Dito isso, a gente vai, mais uma vez, rogar a Deus em agradecimento por esse mensageiro eterno que é Jesus, que está sempre entre nós, conosco, à nossa frente, ao nosso lado, nos orientando com essa luz sublime, como a nossa irmã bem nos disse, trouxe esse mais alto grau de pureza, que nos sirva de inspiração. Que essa manhã de estudo nós possamos levar dentro do nosso coração, mas dentro da nossa mente inteligente, para fazer a reflexão necessária dos passos que temos dado, dos passos que estamos nos propondo a dar na nossa caminhada, nesse planeta, nessa jornada de oportunidades, de provas e expiações, para que nós possamos ser vencedores do nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Obrigado, Jesus, por toda a paz que reinou neste ambiente, por toda a luz de ensinamento que a nossa irmã foi envolvida e que muito competentemente nos trouxe através da sua palavra simples e generosa. E assim, Jesus, envolva todos nós nesse encerramento dessa primeira fase do nosso trabalho dessa manhã de domingo, por conta que nós vamos passar agora para o conseguinte, para o trabalho de passe, a quem te rogamos as tuas bênçãos. Fica conosco, Jesus, não só agora, mas também sempre. Graças a Deus.